Muito boa noite, a Plena Parte lhe dou as boas-vindas na nossa live semanal, todas as quintas às 20h30. Como sempre com vocês, a nossa equipe de backstage estão Diego e Davi e também o nosso companheiro, o nosso corresponsável pela transmissão, pelo estudo e pela preparação deste evento, que é o nosso querido Júnior da Paz. Alô, gente! Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí. Essa é a equipe da Plena Parte. Plena Parte que tem a missão de transformar vidas, de apoiar pessoas no seu propósito interior. A Plena Parte que visa, junto com você que aí está, nós também iniciarmos o nosso processo de autoconhecimento, de gestão das emoções, de planejamento estratégico de vida. Estamos juntos nessa jornada, estamos juntos nessa caminhada. Junto com você, venha conosco, faça parte da Plena Parte. Como sempre, na nossa live, os nossos avisos semanais e começamos pelo nosso livro da semana. Escolhemos esta semana um livro que fez muito sucesso no século passado. É um livro clássico, um livro antigo, que foi estudado no mundo corporativo. Em 1989, Stephen Covey lançou o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro vendeu milhões de cópias por todo o mundo. Foi adotado por executivos de várias corporações. Esse livro foi estudado no mundo corporativo por empresas. E esse livro trata da transformação pessoal. A transformação pessoal. Por que eu trouxe esse livro para vocês? Esse livro tem mais de 30 anos. Por que eu trouxe para vocês? Eu trouxe porque recentemente eu fiz um treinamento de liderança. Um treinamento em uma das maiores escolas de negócios do mundo. E nesse treinamento nós abordamos um exemplo que é dado pela Fundação Franklin Covey, que é a fundação do Stephen Covey. E nós estudamos exatamente amor e perdão. Então vejam, amor e perdão, como é que pode, no mundo corporativo, no mundo empresarial, nós falarmos de amor e perdão, como valores intrínsecos, valores importantíssimos para a transformação pessoal e transformação da sociedade que a gente vive? Pois é isso mesmo, é isso que você está ouvindo. A transformação começa em nós, e se nós dedicarmos habilidades emocionais, a gestão das nossas emoções, através de valores, através de atitudes positivas, nós teremos melhores resultados. Resultados pessoais, resultados nas nossas vidas e também resultados familiares, empresariais, organizacionais, nas nossas comunidades, nas nossas nações, nos nossos países, nas nossas cidades. Nós estamos vivendo um momento de disrupção. Há uma inquietação no ar, há uma insatisfação da sociedade. É como se vivêssemos uma revolução silenciosa. E essa revolução silenciosa é porque a sociedade está no limite. Algo nos diz, precisamos mudar, precisamos fazer diferente. Você que aí está, eu que estou aqui também, o que é que nós podemos fazer em nossas vidas para transformar a nós próprios, dar um passo e tornar o mundo melhor? Há milhões de pessoas que estão passando por esse momento de disrupção. Nós estamos no limiar de uma nova era, não tenha dúvida disso. Quando o mundo corporativo começa a falar de perdão, quando o mundo corporativo começa a falar de amor, é sinal de que alguma coisa está mudando. Não tenha dúvidas disso. Então, essa é a nossa dica da semana. Plena Parte recomenda um livro clássico, um livro antigo, mas extremamente atual. Extremamente atual. Stephen Covey, quem não leu ainda, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, para ajudar na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Não perca, Stephen Covey, Plena Parte recomenda. O segundo e último aviso nosso dessa semana foi uma visita que nós fizemos a um dos principais colégios de Olinda, né, cidade vizinha aqui do Recife, que é o Colégio Dom, que fica em Casa Caiada,
que é dirigido pelo nosso querido professor Arnaldo, o educador com mais de 40 anos, um empreendedor no campo da educação, bem-sucedido, dono do colégio, né? Na verdade, diretor pedagógico, um dos sócios do Colégio Dom. E ao chegarmos lá no Dom, visitarmos o colégio, mais de 1.200 alunos que fazem parte tanto da educação infantil, fundamental 1 e 2 e até o ensino médio, ele nos falava da pedagogia que ele utiliza lá no Dom, que ele vem aperfeiçoando nos seus vários anos de estudos e de experiência pessoal, experiência empírica. E ele nos falava das habilidades socioemocionais, a implantação do laboratório de inteligência de vida como uma das ferramentas principais para ele trabalhar a educação, a gestão das emoções naquelas crianças, naquelas 1.200 pessoas sobre as quais ele tem corresponsabilidade. Arnaldo, olha, um grande abraço para você, pela oportunidade que você nos deu de trocar experiências e de saber como a gestão das emoções é cada vez mais importante na vida das pessoas. Você que está me ouvindo, talvez, se você não é uma pessoa que tem muito interligação com o campo educacional, o Brasil, em 2017, ele reviu a sua BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que fica acima das leis e diretrizes da educação, ou seja, acima das políticas públicas. É um documento norteador de todas as políticas públicas educacionais da nossa nação, tanto da educação pública como da educação privada. E a 8ª diretriz do documento principal, das bases principais da BNCC, é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais em todos os níveis educacionais, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Todas as escolas do nosso país deverão, a partir das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, deverão ensinar nas escolas afetividade, proatividade, coerência, compaixão, perdão, gratidão, habilidades e gestão das nossas emoções. Não tenha dúvidas que essa geração que aí está, ela certamente será uma geração melhor que a minha, não há dúvida. Melhor do que a sua, Júnior, sem dúvida. Mas você é igual a minha, você é da minha geração. Então é isso, gente. Arnaldo, um beijo grande para você, tá certo? Colégio Dom, colégio fantástico. Olha, e não tem publicidade aqui, tá certo? Não tem nenhum tipo de publicidade. É de coração. Muito obrigado, Arnaldo. Bom, gente, vamos então para a nossa live. A nossa live, estamos na sequência de gestão das emoções. Como você sabe, nós utilizamos na metodologia Plenapate de desenvolvimento existencial do ser humano, nós abordamos 5 emoções básicas, 5 atitudes, 5 comportamentos, 5 conhecimentos essenciais que precisam ser desenvolvidos e que certamente trazem um maior nível de felicidade para cada um de nós. Nós já estudamos aqui a serenidade, quando nós vimos a questão do sequestro emocional. A importante de manter uma atitude equânime, uma atitude controlada, calma, tranquila, evitando o sequestro da mente emocional, da mente racional pela mente emocional. Nós, como vimos, a serenidade está no campo da neurociência. E também nós tratamos aqui da assertividade. Semana passada nós falamos da assertividade, que é nós temos uma atitude intermediária entre a sua opinião própria e a opinião que você leva em consideração a opinião dos outros. Nós temos aquela atitude coerente, aquela atitude direta, saber dizer sim, saber dizer não. Há uma característica fundamental de um líder, de uma pessoa que inspira confiança, é ter assertividade. Pois bem, hoje nós vamos incorporar uma terceira habilidade emocional. Uma habilidade emocional da qual se fala muito. Uma habilidade emocional que é repetida e que se cobra muito do outro, mas que nós devemos cobrar principalmente de nós mesmos. Nós estamos falando talvez de uma habilidade emocional que remete a eras imemoriais,
que remete talvez à filosofia clássica, aos primeiros gregos, aos primeiros filósofos gregos, lá na época de Sócrates, 500 anos antes de Cristo, na época de Platão e Aristóteles, discípulos que se sucederam no campo da filosofia clássica. Nós estamos falando da ética, é exatamente dela que nós estamos falando. E nós podemos dizer que ética, ela diz respeito a comportamento. Ética diz respeito à mudança e atitude. Ética não são apenas palavras. Uma experiência ética, ela tem 3 etapas fundamentais. Uma experiência completa. A primeira é a experiência fundamental. É quando você descobre que uma situação está injusta. Quando uma coisa está errada. Se você percebe isso, você tem a chamada experiência ética fundamental, que é a descoberta da diferença entre o que é e o que deveria ser. Então, se você vir alguma situação que você acha que é injusta, se você percebe isso, você teve a experiência ética fundamental. Mas não é suficiente para ter a experiência ética completa. O segundo passo da experiência ética chama-se indignação. É quando você percebe a situação injusta e você se indigna com aquela situação. É quando causa uma insatisfação interior. É quando causa uma repulsa. É quando é aquela experiência existencial de se rebelar diante de uma situação desumana ou injusta. Se aquilo lhe incomoda, você teve a segunda parte da experiência ética completa. Mas terminou aí? Não. Acontece que muitas pessoas param aí, e eu me incluo, obviamente, estamos juntos nessa caminhada nossa ao longo dessa jornada maravilhosa que é a vida. Muitas vezes nós criticamos o vizinho, criticamos o nosso colega de trabalho, criticamos o político, criticamos uma personalidade pública. Acontece que a experiência completa, a experiência ética completa, que é o modo de ser, o modo de agir, ela não termina apenas quando você percebe a situação injusta ou desumana. Ela requer que haja uma ação, uma mudança. E aí sim, a consciência ética, quando a gente percebe individualmente a diferença entre o dever ser e a vontade de construir um futuro diferente e melhor do que o presente. É quando a gente sai da nossa zona de conforto. É quando a gente diz, não, essa situação, ela não pode persistir. Nós temos que mudar e temos que fazer alguma coisa. Então, vejam vocês, e aí nós vamos trazer 3 palavrinhas fundamentais que os gregos nos ensinaram. Logos, pathos e ethos. Logos é o conhecimento racional. Nós estamos no campo da razão. O pathos é o conhecimento emocional, é o sentimento, é quando nós estamos no campo da paixão, das emoções. Mas a ética, ela só se completa quando nós estamos no ethos, que é o campo do comportamento, é o campo da ação. E aí você pode dizer, poxa, mas o mundo tem tanta coisa, né, para mudar, tem tem tanta coisa que está fora do nosso alcance. É verdade. Mas se você e eu também, se nós fizermos pequenos gestos, pequenas mudanças, nós podemos transformar a sociedade. Quer ver um exemplo? Eu conversava com o Júnior. Júnior, o que é que nós vamos falar de quem, Júnior, a respeito da ética? Aí, Júnior, não, rapaz, vamos falar de Gandhi, né? Porque não existe um exemplo maior. Veja, uma pessoa que foi um advogado formado pelo Império Britânico e que, de repente, ele percebe uma situação desumana ou injusta, que era a situação de opressão do Império Britânico em relação à sua colônia, a Índia, e aí ele se rebela e ele resolve movimentar toda uma ação, toda uma nação através da não violência e transforma e chega na independência de uma nação e se torna o maior líder político e espiritual até daquela nação. Poxa, é verdade, não é, Júnior? É um exemplo grandioso. Nós poderíamos falar de Martin Luther King,
como nós abordamos nos nossos seminários, nos nossos cursos, nós assistimos os originais, o discurso original em Washington, a marcha de 250 mil pessoas em Washington, a marcha pela liberdade, quando ele repete o seu famoso discurso, I have a dream, eu tenho um sonho que os filhos dos brancos e os filhos dos negros estarão juntos nas colinas da Geórgia, nas colinas do Mississippi, e estarão lá e poderão sentar e gozar da liberdade. E esse homem, um pastor protestante, lá do sul dos Estados Unidos, em plenos anos 1960, não tem muito tempo, 50, 60 anos atrás, esse homem se indigna com a situação de segregação racial e de repente esse homem modifica todo o arcabouço legislativo de uma nação e aí coloca a igualdade de etnia, né? Dando início a um movimento maravilhoso de igualdade entre negros e brancos. Nós poderíamos falar dele. Nós pensamos também, não é, Júnior, em Francisco de Assis, que com sua indignação, vivendo lá na riqueza, na opulência, ele resolve abandonar tudo e dedicar-se aos pobres. Dedicar-se a transformar a igreja, a transformar a prática do cristianismo exatamente ali por volta do século XI, do século XII. E o exemplo maravilhoso que Francisco de Assis trouxe, reformulando completamente a igreja ali de meados da Idade Média, por volta do século XII. Pois é, são tantos exemplos maravilhosos. Mas hoje, sabe uma coisa que me sensibilizou? Hoje me sensibilizou um exemplo do futebol. Engraçado isso, né? E é um exemplo que envolve os dois times que decidiram o campeonato estadual pernambucano, que é o Sport e o Náutico, tá certo? Decidiram o campeonato. E o que é que aconteceu depois do Sport e do Náutico? Tem um torcedor emblemático do Sport que leva uma cachorrinha para o campo. Ele já se tornou uma figura pitoresca no estádio, porque ele leva a sua cachorrinha para assistir o jogo. Esse torcedor, ele foi espancado. Ele foi barbarizado. Foi alvo ali na região da Ilha do Leite, ele simplesmente foi espancado por mais de 10 torcedores. Ele foi espancado e até a sua cachorrinha foi espancada também. Que coisa! Foi notícia logo na segunda-feira, depois da vitória do Sport. O Sport foi o campeão, né? Venceu o Náutico pela decisão dos pênaltis. E eu fiquei consternado com aquilo, porque futebol, infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa, de rivalidade de torcida. Engraçado isso, né? Poxa, a pessoa pensa diferente de mim. Eu ontem conversava com você, né, Davi, sobre isso. Exatamente. Davi, que morou na Holanda, é o nosso internacionalista, tá certo? Como vocês sabem, é o intelectual do nosso grupo. É ele. É o articulista das newsletters, tá? O editor é ele. Ele é que escreve tudo, a responsabilidade é dele, tá? E ele dizia, pai, eu não entendo como é que meus amigos holandeses, eles brigam lá, aí tem um cara que como é o PS o quê? PSV, né? PSV Eindhoven, né? O nome do time, e o outro qual é? O Ajax, né? Ajax. Que olha, são times medianos da Europa, tá certo? São times lá, e todo mundo torce pelo Real Madrid, pelo Barcelona, e brigam entre si. E nós vimos agora a torcida do Corinthians brigando com a torcida do Palmeiras. Nós vimos a torcida do Flamengo brigando com a torcida do Botafogo. Meu Deus do céu, o que é isso? Nós estamos... Onde é que nós estamos? Em que século nós estamos? Tá certo. Pois bem, sabe o que me chamou a atenção hoje? Me chamou a atenção uma iniciativa de torcedores do Náutico que foram procurar o nosso colega torcedor do Sport e foram prestar o seu apoio e a sua solidariedade. Que exemplo ético, que se indignaram como eu me indignei também. Né? Vi uma situação desumana e injusta, mas fiquei aqui na minha indignação. Eles não. Eles foram lá, na casa, uma pessoa muito simples, né, de poucas posses materiais, e eles foram lá na casa desse adolescente, desse jovem, desse rapaz, tá certo? Que foi espancado. E foram lá prestar a sua solidariedade. Foram dizer que não é o time que se torce, não é o Sport, não é o Náutico, não é o Santa Cruz, que vai fazer diferença na vida das pessoas, não. Nós somos irmãos.
Nós somos todos, fazemos parte do mesmo DNA. Nós somos Homo sapiens sapiens. Fazemos parte de uma mesma coletividade, de uma mesma humanidade. Nós temos que ter ética. Então, pois é, com o exemplo do futebol, tá certo? Eu me sensibilizei com uma atitude ética, com a atitude de você sair lá, você sair da sua zona de conforto e você chegar lá e dizer, não, eu não concordo com isso, isso está errado, eu estou indignado e eu vou fazer alguma coisa, vou fazer algo que esteja ao meu alcance. Você que está aí e eu que estou aqui. O que é que nós estamos fazendo pela ética nas nossas existências, na existência das pessoas que estão ao nosso lado? Pense nisso, eu vou pensar também. Beijo no coração, um grande abraço para você da Plena Pátria e semana que vem estamos juntos em mais uma live, junto com você. Muito obrigado.